Vamos começar o estudo aqui. Estamos na página 220, no capítulo 15. Então, nós tínhamos visto, basicamente, primeiro que nada, que a gente, quando o poder que temos na reza e a confiança que devemos ter, simplesmente de acreditar na Kadosh Baruch Hu, que ele consegue, por assim dizer, interceder no mundo, interferir, e o poder que nós temos de falar com Hashem. E principalmente que tínhamos mencionado que é o conceito de insistir. Insistir e não desistir. A resiliência. Ok? Então, está escrito assim o seguinte, o exemplo de Lea Imenu. Então, na prática, nós estamos agora nas primeiras porções da Torá. Então, vamos encontrar daqui algumas semanas a história de Jacob, Rachel, Lea, etc. Então, diz assim, o Rav Yehi Reuven, que é Reuven Karlstein, no seu livro ele escreve, num de seus shiurim, como se deve rezar, ele fala. Então, como que a gente deve rezar? O que é rezar? Rezar é conversar com Hashem. Rezar é conversar com Hashem de forma honesta, intensa, etc. Mas ele traz aqui um comentário, vamos ver o que ele traz. Diz o seguinte, obviamente que a pessoa deve estar concentrada. Nossos Chachamim dizem que uma tefilá sem concentração é como um corpo sem alma. O que significa um corpo sem alma? Está morto, não tem vida. Assim é a tefilá, se não tem concentração. Ou seja, se você não está concentrado, você pode estar na reza, vir na sinagoga às 6 da manhã, mas na prática, você está lá o quê? Virando páginas. Você não se conectou com Hashem. Então é algo morto, não tem vida. Então, dificilmente vai conseguir o objetivo que você pretende. Mas o Rav mostra como a pessoa deve ser persistente em suas rezas diárias. Ele toma o exemplo de Leá e Meno, a matriarca Leá. Quando Humash apresenta as filhas de Labán, diz que Rachel era linda e Leá também, mas seus olhos eram úmidos. O que significa? Veinei Leá Rakot, certo? Dirá chorosos. O Midrash Rabbah afirma que isso se devia ao fato de as pessoas comentarem o seguinte. Na verdade, isso Rashi traz no comentário dele. Assim foi estabelecido. A maior será para o maior e a menor para o menor. O que significa? Jacob era casado com quem? Com Rachel. E o pai dele, Yitzhak, era casado com quem? Com Rivka. Certo? Quando Yitzhak casou com Rivka, na verdade, eles tiveram quantos filhos? 2. O mais velho era Esav e o mais novo eram gêmeos, mas o mais novo era Yaakov. Por sua parte, na verdade, ela também tinha um irmão, Rivka, que teve 2 filhas, Leá e Rachel. Leá era mais velha e Rachel era mais nova. Todo mundo falava o quê? Então, a mais velha vai casar com o mais velho e a mais nova com o mais novo. Ou seja, Leá deveria casar com quem? Com Esav e Rachel com Yaakov. Na prática, Yaakov era gente boa, mas o mais velho não era flor que se cheire. Assim sendo, quando todo mundo falava, bom, acabou, já está comprometida de pequena já com o mais velho, então ela, o que aconteceu com ela? Diz, ela ficou com os olhos chorosos. Por quê? Ela chorava que ela não queria. Ela chorava tanto, ao ponto que está escrito, que se referindo a Lea como estar prometido a primogênito de Yitzhak, que era perverso Esav, enquanto Rachel deveria se casar com o filho mais novo dele, que era o tzadik Yaakov. Por isso ela passava os dias chorando e pedindo a Hashem, rezando. Por favor, que seja a sua vontade que eu não caia nas mãos desse rachá. Eu não quero casar com esse cara. Rabi Una comenta esse Midrash dizendo, a tefilá é tão forte
que Leá conseguiu anular o decreto de ter de se casar com o perverso Esaú. Ou seja, tudo o que aconteceu, que trapacearam Jacob, enganaram ele, colocaram Leá no lugar de Rachel, quando Jacob chegou lá e queria casar com quem? Com Rachel. Mas aí o sogro trapaceou e colocou a mulher, como dizer, entre aspas, errada, certo? Não era não era combinado. Na prática, através da tefilá, ela conseguiu anular esse decreto. E não somente isso, ela se antecipou a Rachel casando-se com Jacob, se tornando uma das matriarcas. Ou seja, vemos aqui o quê? Não somente que ela casou com Jacob, ela pode ter casado com Jacob também depois de Rachel. Mas que ela não casou com outro. Mas Deus deu para ela. Ela não queria casar, entendeu? E ela pediu tanto que no final foi atendida. Mesmo que ser atendida implicava ir, entre aspas, contra o que já estava pactuado. Entendeu? E, inclusive, quando Jacob mesmo vem reclamar com o sogro, o que o sogro alega? Isso daqui era um pacto e todo mundo falava, como diz aqui o Midrash, que qual é o argumento do sogro? Não será feito assim no nosso local de casar primeiro a mais nova antes da mais velha. Aqui temos regras, aqui temos modos, aqui tem princípios. Ele é um homem de muitos princípios. Mas ele demorou 7 anos para expor. Você é impaciente. E por que o senhor acha que a reza da Leia foi ouvida? Porque ela insistiu. Ela insistiu. Ela não veio de manhã na sinagoga e falou: oh, Deus, tá aí, me troca de marido, não quero ele. Insistiu para falar. Peraí, ao ponto que ela ficou, que impactou a aparência dela. Ela, sabe, você conhece algum psicólogo sério, vai te explicar que muitas vezes acontece, muitas vezes a pessoa, quando ela está deprimida, você vê na aparência dela. Com certeza. Ela somatiza a depressão dela, que você percebe. E principalmente se ela sofre disso durante anos. Sim. Então, o que eu quero trazer aqui? Não estou querendo trazer um conceito psicológico, mas um conceito de como a Torá, quando descreve ela, diz que era em Rakot, que os olhos dela eram chorosos. Na prática, ela está te descrevendo como isso afetou, inclusive, a aparência dela. Sim. Se chegou a afetar a aparência, era já há muito tempo que a mulher estava rezando, estava, sabe, insistindo, e lhe afetava isso. Ficou claro? Sim. Rabino, mais uma coisa. Quem fez, que entregou a Leá em vez da Raquel? Porque o casamento de Jacó era para ser com Raquel, mas foi com Leá. Quem que fez a troca? Como é que foi? O Labán. O Labán que trapaceou. Na verdade, ele todo o acordo fez com Labán. E Labán, como diz, trapaceou ele várias vezes. Mas o que está querendo dizer aqui, principalmente, o que está, aliás, estamos analisando o que a Torá traz, é que, de fato, o Labán combinou com Jacob, trabalha 7 anos e vou te dar... Jacob veio pedir-lhe Rachel. Jacob se apaixonou por Rachel. Era um amor incrível. Jacob queria casar com Rachel. Rachel queria casar com Jacob. Os dois sabiam, quando saíam para namorar, entre aspas, que o sogro era trapaceiro, ou seja, Labán era trapaceiro. Então, combinaram, olha, como vou saber quem você? Deu para ela sinais. Ok? E na prática, Jacob, dessa maneira, saberia se era quem estava casando com ele, era Leá ou era Rachel. Aliás, se era Rachel ou era outra. Sim. E ela contou para outra. Quando ele falou, eu vou trabalhar para... Sim, sim. A Raquel, quando viu, falou, minha irmã vai ser exposta a uma vergonha, porque meu prometido combinou comigo, ele vai descobrir que não sou eu. Ah, tá, entendi já. Então, ele combinou comigo, ele vai ver que não sou eu.
Então, de fato, vai dar rolo aí. tema, é. E quem que vai ficar pior ainda? Aí ela Encosta. Obrigado. Quem vai ficar pior nessa cena? La irmã que A Leá, que já, coitada, é chorosa, ela que já está... Imagina, vai ser exposta publicamente. É. Ou seja, o que deduzimos daqui, inclusive, que Rachel e Leá, perdão, Jacob e Rachel, quando fizeram um acordo entre eles suspeitavam que o sogro não ia entregar Rachel. Não pensavam que ia entregar Leá. Vai entregar outra. Ah, tá. Aí ela fez o Porque sinal. Jacob falou, eu topo trabalhar para você 7 anos, Rachel bitcha aktana. Eu vou trabalhar para você 7 anos por Rachel. Tua filha mais nova. Para que precisava falar tudo isso? Porque primeiro Rachel. Bom, você pode casar com Rachel. Sabe o quê? Eu vou pegar uma Rachel do mercado. É, Rachel, se viraram 3. Bom, qualquer uma de vocês vem aqui. Tem um partido para vocês. Tua filha, ok. Já restringiu. Sabe o quê? Eu vou no cartório, eu vou mudar o nome. Vou chamar Leá de Rachel. Entendeu? Por isso que Jacob teve que falar Rachel bitcha aktana. Rachel, tua filha mais nova. A menor. Para deixar claro com quem era. E mesmo assim, não adiantou. é. Ou seja, eles já estavam suspeitando, e aqui vemos o que significa, inclusive, ser uma pessoa de caráter. Quando você é de caráter, quando você é uma pessoa de palavra, quando você é uma pessoa de princípios, é tudo claro. Agora, quando você é um trapaceiro nato, então, entre aspas, uma lição, não lida com trapaceiro nato. Ele vai encontrar um jeito de te trapacear. Porque quando Jacob veio e reclamou, peraí, eu trabalhei por Rachel e você me enfiou Leá, ainda levante o argumento. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. Não se fará assim em nosso lugar de casar a mais nova antes da mais velha. Isso daqui, nós temos princípios. isso é Mas eu ia. Ele arrumou argumento. Ou já mesmo trapaceiro, é tão bom que ele é argumento. esperar 7 anos para falar isso. Não, não precisava falar. Não precisava. Trabalhar 7 anos. O teu argumento é falho. Teu ponto é muito falho. Esperar 7 anos. Espera aí. Você noiva hoje para casar daqui 7 anos, eu tenho uma esperança que a mais velha vai casar durante esse período com outro. Ela vai encontrar alguém para casar. Bem, E vou respeitar que se casa mais velha. Mas ele queria. Você está me dizendo que todo o argumento é por causa disso? Não, é o cara trapaceiro. Ele vai encontrar uma brecha sempre. Por quê? Porque ele é trapaceiro. O argumento é fácil de encontrar. Mas no final. É querer você perguntar para alguém por que não veio domingo na sinagoga. Ele vai te dizer, estou cansado, Guarujá, não tem ônibus. Ele vai encontrar 1000 desculpas. 1000 desculpas. E se você quebrar as 1000, ele vai encontrar 1001. Mas eu não sou trapaceiro. Não falei de você. Os outros que vão. Mais que 100 vezes que ela tinha mudado a palavra com o Jacob. Como? O Jacob chega a dar um número, acho que 100 vezes, não foi? Que mudou? Sim, mas isso depois, posteriormente. Imagina, mesmo assim, depois. Não, mas o que Jacob argumenta depois? Depois, quando você é um tzadik, confia em Hashem e se entrega para Hashem, o que Jacob argumenta? Deus não deu para ele a chance de ele me enganar, me Sim. prejudicar. Sim. Ele é trapaceiro. Mas Eu não, não, mas eu não. não. Mas eu sou homem de princípios e Hashem me poupou. Tudo o que ele quis fazer não me Deu afetou. certo. Ele quis me trocar as filhas. No final, eu casei com as duas. Ele se deu bem, né? E no final. Sim, mas Ele o conseguiu conceito. ir embora, tudo. Entendeu? Aí trapaceou com o rebanho, com os anos que tem que trabalhar. Todas as coisas que ele trapaceou. Que podia. E na prática, já. Isso para a gente fortalecer nossa fé na Hashem. Isso é contrário, isso é o melhor argumento para fortalecer. Eu estou lidando com alguém que quer me prejudicar. Alguém está querendo me lesar, por não dizer outra palavra. Querido, se Hashem não quer,
Não se preocupa, isso vai ser para bom. Que nem a história que eu gosto sempre de contar da Guimarães de Medrabuna, que o vinagre virou vinho. Se Hashem vai querer, olha, o vinagre pode virar vinho. E se não, o vinagre vai estar mais caro que o vinho. Mas ninguém vai te encarar, ninguém vai te rolar, ninguém vai te trapacear. Prejudicar é de Hashem. E ele não vai deixar. Então, mesmo que você tenha 1000 inimigos que se levantem contra você, como diz o rei Davi, não importa. Aquilo de mal que está querendo te fazer vai terminar sendo bom. Como a história do Rabi Nachum Ish Gamson, tem 1000 histórias, cara. Quando roubaram ele e colocaram pó em vez de pedras preciosas para levar para o rei. E Rabi Nachum Ish Gamson chegou lá no rei e, na prática, esse pó foi comparado com o pó de Abraão, que lutou, e se virava cada grão de pó, virava de terra, virava areia, uma flecha, e atingia o inimigo. Falou, pedras e joias, qualquer rei tem, não precisava que ele trouxesse. Ele me trouxe algo que ninguém tem. Um pó mágico, vamos chamar assim. Parecia ser o quê? A maior enrascada que ele estava, ao ponto que o rei jogou ele no calabouço. Mesmo assim, veio Eliyahu Navi na forma de ministro conselheiro e, ao contrário, se virou ao contrário. Por quê? Porque quando a Kadosh Baruch Hu quer, mesmo algo que é ruim, se transforma em bom. A gente não tem que desistir. A gente não sabe. E às vezes a gente faz, você vai dizer, mas está muito complicado. Quando fica complicado, fica mais gostoso. Sabe, você aproveita mais. Aquilo que vem fácil, você vê o que as pessoas chamam, eu nunca experimentei isso, ok? Mas dizem que o que vem fácil, vai fácil. O cara que ganha a loteria, o dinheiro que ganhou na loteria, ele gasta com muita leviandade. E não cuida do dinheiro. Pelo menos a maioria das pessoas que ganharam loteria, etc., e tudo mais, não cuidaram disso. Agora, quando você ganha esse dinheiro no teu suor, quando você, desculpa, se esforçou para isso, você cuida disso de uma forma diferente. E tem mais uma coisa, Rabino, também. Você, quando está com um adversário que é difícil e você vence, é muito melhor. Que nem um jogo de futebol que você vai... Bravo, bravo, sim. Eu dou um exemplo. Eu dou exemplo. Por que a final é tão desejada? Porque na final você está jogando contra um time que ele também demonstrou é bom. E aí tem graça. Imagina ganhar de Pebolim. Entendeu? Com jogo... Que graça tem? Por exemplo, o time vai jogar a final, como chama? Mundial de Clubes. Ele vai jogar a final do Mundial de Clubes. Tem toda uma tensão. É transmitido para quantas bilhões de pessoas no mundo, etc. Agora, imagina se esse time vai jogar com o time de várzea. Não tem graça. Ou se ganha de 7-1, por exemplo. Olha para a Argentina, isso. Não, é o Brasil. Sim, eu sei. Para não disfrutar. Ok? Só para a gente entender. Então, hoje, obviamente, o desafio dá um sabor maior. É verdade. Ok? Vamos voltar ao nosso conceito. Nós estávamos estudando, saímos muito do tema, ou estávamos estudando sobre quê? A tefilá de Leá. Como que ela, com sua tefilá, seu juro, sua insistência, sua persistência, sua devoção, conseguiu mudar o decreto. Ao ponto que, inclusive, temos um outro episódio interessante na Torá. Quando a gente pede para Moshe, Rav lach al tos davar elai od baravar hazeh. Hashem fala para Moshe, chega, não fala mais do assunto. De tanto que Moshe implorou para Deus para entrar para a terra de Israel. E Hashem falou para ele, para. Por quê? Mais uma vez eu tenho que te conceder e eu não quero conceder. Então, por favor, não me pede. Rabino, a Leá conseguiu mudar o decreto e também a Rainha Esther também mudou. Com o jejum, tudo. Na verdade, lá, ela mudou o decreto, né? Sim. Foi outro mais tempo, ainda, né, da história. Né? Não, mas lá tem todo um trabalho dela. Mas interessante, quando nós vemos a história de Esther, é muito mais profunda. Porque, se você vai ver, a Esther queria agradar a quem? Ao rei. O rei, ele queria. Ela queria agradar ao rei, ela tem que interceder perante o rei. Ela precisava. Agora eu te pergunto,
como você acha que ficou Esther Depois depois do de jejum. 3 dias seguidos de jejum? 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos. Como ele estava? Esbagaçado. Bom, isso que a gente A gente, imagina, né? a gente imagina como você fica depois de um dia de Yom Kippur. É. Imagina 3 dias consecutivos. Eu não quero nem pensar no bafo. É. E ela chega e o rei acha ela bonita. Ok? Tem a famosa explicação que diz, quando cada vez que a Megillah fala Amelech, o rei, se refere a quem? A Deus. Quando se refere ao rei de carne e osso, o rei Ahasverosh, a Megillah diz Amelech Ahasverosh, o rei Ahasverosh. Ela se preparou para se apresentar com Teshuvah perante o rei Hashem, não Ahasverosh. Ahasverosh é a parte material que tem que fazer. Hashem quer que a gente lide no mundo. Mas quem estava tentando agradar e interceder realmente era o rei que manda lá em cima, que mexe as peças do tabuleiro aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Observa, Rabi Yehi Reuven, vemos que havia decreto de que o zivug de Leá era Esav. Ok? Inclusive, vemos, você vai dizer, decreto. Que decreto? Existem decretos, por assim dizer, de acordo com a natureza. Mas a gente pode vir mudar eles através de tefilá. Uma pessoa, por exemplo, me lembra histórias de pessoas que estavam doentes, como vimos semana no shiur anterior, do Hazonish, etc. Você, através de tefilá, consegue mudar eles. Então, existem decretos. Qual outra história temos? Na Parashá, o nascimento de Yitzhak. É. Não era pra... Quando Sarah era estéril, certo? E Hashem fala para Abraham o quê? Saiu olhar as estrelas. É? Saiu olhar as estrelas? Para sair e ver as estrelas. Para quê? Vai oto achutza. E tirou ele para fora. O que diz Rashi? Aonde tirou para fora? Para fora do mundo, acima das estrelas. Porque falava, nas estrelas está escrito, ou seja, já está predestinado que Sará não vai ter filhos. Aí, por isso que mudou semana passada o nome dela. Sarai não vai ter, mas Sará sim. Entendeu? Por isso que mudou o nome dela. E aí, realmente, agora você está acima das estrelas, você está acima. Por isso que está escrito que em Mazal le Israel, não tem sorte para o povo de Israel. O que significa sorte? Sorte é algo que já está predestinado. Não é o que vai de qualquer coisa. É algo que já está predestinado. Essa é a sua sorte. Não, aqui a Kadosh Baruch Hu está mandando. Ele que está por cima controlando. E a Israel está acima da natureza. Porque através de Tefilá podemos mudar as coisas. Através justamente de Tefilá, com Kavaná, insistência e demais, a gente pode. Essa é a força que temos. Então, ao se conscientizar disso, Lea entendeu que o que lhe restava era rezar para Hashem mudar esse desígnio. Olha, já está, não tem jeito. Então, aquilo que falamos outro dia, mesmo que tenha uma espada no teu pescoço, você não pode desistir. Então, vamos rezar. Fazer o quê? Entregar os pontos, não vou. O Talmud, em Baba Batra, ensina qual foi o caminho que Lea percorreu para essa transformação. Então, diz assim, as pessoas costumavam se reunir na bifurcação de uma estrada onde conversavam sobre o fato de Lea estar destinada a Esav e Rachel a Yaakov. Era o papo da feira, sabe? E todo mundo falava, ninguém falava de outra coisa. Que nem você chega na sinagoga de manhã, o pessoal está falando de Torá. Está vendo aí as eleições do prefeito de Nova York? Então, Lea ia até esse lugar e questionava essas pessoas sobre o que Esav fazia. Então, todo mundo comentava que ela estava destinada para Esav. E que esse cara é? Como ele é? E eles diziam, ele é um homem muito ruim. Rouba, mata. Então, Lea indagava, e o menor, o que faz? E eles respondiam, ele é um tzadik,
passa o dia estudando Torá, faz boas ações, etc. Ao ouvir isso, Lea chorou tanto, com tamanha dor, que até perdeu todos os cílios. Os cílios caíram. E ela pedia a Hashem, por favor, que eu não caia nas mãos desse rachá. Eu não quero cair nas mãos dele. Mas por que ela ia todos os dias fazer as mesmas perguntas sobre Esaú para as pessoas? Já que as respostas eram sempre as mesmas. Eu tinha esperança, às vezes, que ele mudou. É. Então, é como se ela tivesse uma ferida a qual voltasse a abrir todos os dias. Então, na verdade, Lea está nos mostrando como é possível anular um decreto dos céus. A tendência do ser humano é, ao ouvir uma notícia negativa, ir se esfriando e se habituando a ela, até que vira a natureza. Acabou, tá, é um fato, todo mundo está falando. Acabou. Deixando o choque inicial de lado e se acostumando com a situação. Então, a pessoa, como se diz em português, vai entregando os pontos. Lea contrariou isso. Em vez de trabalhar sua cabeça pensando, Esaú é perverso, mas quem sabe se eu me casar com ele, talvez consiga mudá-lo. Que muitas pessoas pensam isso. Oh, eu tinha uma noiva, uma namorada, será uma companheira, que é muito gente boa, tem alguns defeitos, mas o que acontece? Eu vou mudá-la. A pessoa sonha em mudá-la. Isso. Então não casa com ela. É. Por quê? É melhor. Não, se você tem que mudá-la, já não é a pessoa que você quer. Então. Se você tem que mudá-la, já não é ela. Agora, entendeu? Não existe mudar. Ah, não, eu vou casar com ela e depois vou mudar ela. Vou fazer o ele. Não serve. Você se apaixonou porque ela é. Não porque ela pode vir a ser. Você se apaixonou porque ela é. Então, do jeito que ele é, tem que saber aceitar. Mas, por exemplo, o Rabi Akiva, ele era um ignorante quando ele casou. E depois foi lapidando. o que você está me mostrando com essa história? Às vezes Foi um processo que o casal trilhou em conjunto. Vamos dizer, mesmo uma pessoa bruta, ela pode. Mas sim, mas o que você não está entendendo aqui não é que a esposa de Rabi Akiva, Rachel, que também chamava Rachel, que ela quis mudar ele. Ela aceitou ele como ele veio. Ele é um cara íntegro, um cara do bem. E ela gostou dele como ele era. E ele gostou dela como ela era. Ela também não era a grande tzadek, não estava casado com Rosh Yeshiva. Estava casado com um pastor. Ele era um simples pastor. Então, peraí, até aqui estava tudo certo. Casados, os dois decidiram fazer teshuva. Os dois decidiram percorrer um caminho juntos. Isso é uma coisa, não é um que está querendo mudar o outro. Ok? É muito diferente da história de um do outro. Voltando ao assunto, ela não se esfriou, não parou de chorar e implorar nem um só dia para que Hashem a livrasse das mãos dele. Ao contrário, diz, por isso ela ia todos os dias até aquela bifurcação. Ela ia lá de propósito, para ouvir as pessoas comentarem sobre Esaú e não deixar de se indignar com isso. Ao contrário, isso que dava para ela mais motivação para ir e rezar. É que nem você ter uma ferida, em vez de se acostumar com a ferida, todo dia vai fazer curativo. Entendeu? Não deixa a ferida. Ah, tá bom, acabou, a ferida está aí. Não, vou todo dia passar creminha. Diz o Baal HaTurim, da Yaakov Ben Asher, ok? O comentarista da Torá, do Talmud, diz, dos grandes comentaristas do Chumash, que o Pasuk, quando diz Bereshit Beinei Le'arakot, os olhos dele eram chorosos, traz palavra também Ve'einei, e os olhos. O que significa e os olhos? Que é encontrado apenas 3 vezes no início de Pesukim do Tanakh. Só 3 vezes aparece na Torá como início. E os olhos? Os olhos deveria estar, não é a primeira frase que você encontra numa sentença. Quando você fala e os olhos é porque tem algo falando antes. E os olhos é acrescentando. Então a primeira é neste pasuk referente aos olhos de Leá. A segunda, na ocasião em que Jacob abençoa Menashe e Efraim, seus netos, filhos de Yosef, no Egito. Veine Israel cavdu misoken, e os olhos de Jacob estavam pesados, enfraqueceram, porque já estavam se fechando. De velhice,
Lo yuchal lirot, não conseguia enxergar, vaiagesh otam elav, e os aproximou dele, vaishak lahem, vaichavek lahem, e os beijou e os abraçou. E a terceira, no livro de Jó, de Iov, quando diz lá, Veinei reshaim tichlena, e os olhos dos perversos serão acabados, exterminados, humanos abad minehem, e na verdade não terão fuga nem esperança, vetikvatam mapach nafesh. A sua esperança se transformará em decepção. Ou seja, simplesmente acabou, esses caras não têm opção. Então, na prática, explica o Rav Moshe Alshich HaKadosh a ligação desses três psukim no fim da Parashat Toldot, quando Yaakov pegou a brachá que era destinada a Esav, ele fugiu por onde sua mãe, mas seu pai, Yitzhak, lhe deu os seguintes comandos. O que os pais se debateram? Por quê? Quando Yaakov pega a brachá de Esav jura o quê? Vingança. Certo? Ele roubou minhas berachot. E então ele não acreditou na Shgacha Pratit. E ele jurou vingança. Aí a mãe de Yaakov diz o quê? Para o filho fugir. Yitzhak diz não. O que Yitzhak diz? Vai para outro lugar para procurar uma esposa digna, porque aqui no nosso lugar não tem mulheres apropriadas para você. Então, na verdade, isso primeiro era Lotikach Isham ibnot Canaan, não pegarás uma mulher dentre os canaanitas, e o segundo, como diz a continuação, Kum lech paden aram beita Betuel avi imecha, e vai na casa do teu tio, do Betuel, que é teu avô, e vekach lecha misham Isham ibnot Lavan achi imecha, e pega uma filha do teu tio Lavan. Ok? Rabino, só tem uma questão aqui. O Esav, antes ele tinha vendido para o Yaakov a primogenitura, né? Mas só que quando aconteceu, ele ficou muito irado e esqueceu. Porque ele nunca imaginou que isso Ia acontecer. Não, quando é que é uma doença que temos muito na nossa geração, imediatismo. O cara quer tudo para ontem, não para já, para ontem. O cara, o farol está vermelho ainda, ele já está buzinando porque vai virar amarelo, que vai virar verde. Não sei se entendeu. Sim. É imediatismo. Ele compra o celular mais veloz e fica esperando a ver que se mexa, que fica processando. Estamos com um imediatismo terrível. Tem o carregador que carrega o celular, ou o carro, hoje em dia a bateria, carrega mais rápido, ultra rápido. Na prática, o que significa isso? Foi a doença de Esav. Esav deu primogenitura porque nesse momento ele tinha voltado do Shiva e falou: o que me adianta a primogenitura? De qualquer jeito, todos vamos morrer. Então não deu valor a nada. Quando você volta do cemitério, não dá valor a nada. Eu vou morrer mesmo. É o que eu quero. Como é? Então ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Entendeu? Vamos voltar aqui. Então, naquele momento, depois de que diz assim, que os conceitos que Yitzhak pede para Yaakov, os argumentos para ele sair da terra e fugir de Esav. A Torá diz que Esav ouviu essa ordem, como está escrito, Vayar Esav kiraot benot Canaan beinei Yitzhak aviv, e viu Esav que as meninas de Canaan, as moças de Canaan, eram ruins aos olhos de seu pai. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחולת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, על נשב לו לאישה. E aí ele foi e pegou justamente quem? Uma dessas moças, filha de Ismael. Ou seja, ele foi de propósito, contra o pai. O pai falou que essas não prestam. Agora eu vou pegar uma dessas. Nós sabemos que Esav não era de forma alguma tzadik, não era flor que se cheire, mas cumpria com esmero a mitzvah de Kibud Av. Ele cumpria com esmero a mitzvah de honrar o pai. Assim, ele foi em busca de uma esposa que agradasse a Yitzhak. Ele foi pegar filha de quem? De Ismael, não dos canaanitas. Ele não era da casa de Betuel, não era da casa de Lavá, da Rivka, mas pelo menos respeitou o que o pai pediu.
O pai falou que as moças de Canaã não são boas. Ele falou, tudo bem, mas eu vou pegar uma coisa entre aspas, não vou buscar da tzadikot lá, mas também vou respeitar o que meu pai disse. Entretanto, 2 comandos foram dados a Yaakov, mas Esav só cumpriu um. O que eram os 2 comandos que ele falou? Não pegar uma mulher canaanita. Agora, tá bom, e qual pega? E pega das filhas de Betuel, das netas de Betuel, da filha de Labán. Certo? Ou seja, ele falou, não pega isso, mas pega aquilo. E sabe o que ele fez? Ah, não pega isso, mas essa aqui também não. Não pega as ruins, mas também não tem que pegar as boas. Vai pegar a medíocre, entre aspas. Ok? Então, só cumpriu um, pois não foi procurar uma esposa entre as filhas de seu tio Labán, que era na casa de Betuel, que era o avô. Se ele o fizesse, acabaria, Hasbe Shalom, se casando com Leá. Se ele tivesse feito isso, realmente casaria com Leá. Isso não aconteceu. Por quê? Pelo mérito de Leá. Hashem atendeu Leá. Não quero cair nas mãos daquele cara. Então, ele mudou todas as coisas. Por quê? Pois ela fez a tefilá para Hashem, para o decreto fosse mudado, e assim, como diz o Pasuk de Iov, e os olhos dos perversos serão exterminados, não terão fuga, e sua esperança se transformará em decepção. Graças à reza de Leá, os olhos de Esav não enxergaram a segunda opção, a segunda ordem de seu pai, Yitzhak, e procuraram uma esposa na casa de Labán, Betuel, etc. E dessa forma, ele não foi procurar uma esposa entre as filhas de Labán. Entretanto, ainda há outro pasuk. Nós vimos que havia 3 psukim conectados. Um era qual? Este que mencionamos agora de Iov. Outro dos olhos de Leá. E outro dos olhos de Yitzhak, que ficou velho e não estava enxergando. Ok? E os olhos de Yaakov, quando Yaakov abençoou os netos, que eram Ken, Efraim e Menashe, Aí os olhos de Israel se enfraqueceram com a velhice e não podia mais enxergar. E ele se realizou quando Labán trocou Rachel por Leá, sem que Jacob percebesse. Jacob não percebeu que estavam tapeando ele. Ele sabia que o sogro era malandro, sabia que o sogro era pilantra. Você não desconfiou? Você vem de boa? Não, ele fez chuva, ele é gente boa. Como vi a frase outro dia, rolou uma química. Sogro e tio. É? Sogro e tio. Não, sogro ainda não. Ia se virar. Não, é que no tio você, sim, mas a natureza é que você confia no tio. No sogro que não se confia. Dessa forma, os olhos de Israel, que era outro nome de Jacob, se cegaram e ele não pôde ver. Então Hashem castigou. Ah, você não viu aqui, agora você também não vai ver. Hashem fez com que Jacob não notasse a troca e assim se casasse com Leá, livrando-a definitivamente das mãos de Esav. Então, pela força de sua tefilá, Leá conseguiu cegar Jacob e Esav. Então, os dois ficaram cegos. E assim, dar à luz 6 dos 12 líderes das tribos de Am Israel, que são 6 filhos de Leá. Ela foi a matriarca mais... Que mais filhos teve. Incluindo aqueles que herdaram a Keuná, mesmo que o sacerdócio, porque era o terceiro filho de Leá, que era Levi. De Levi saem os levitas, e dos levitas tem o upgrade dos Kohanim. Ou seja, os descendentes de seu filho Levi, os que herdaram Malchut, reinado, ou seja, os descendentes de Yehudá. Então ela ganhou Keuná de Levi, e de Yehudá ganhou, que era quem? O quarto filho, de Yehudá ganhou o reinado. E os que passavam o dia estudando Torá, ou seja, os descendentes de Issachar, que ela também teve mais filhos, que eram Issachar e Zebulun. Certo? Então, definitivamente, o choro e a tefilá de Leá não foram em vão. Então, vemos que não existe uma tefilá que volta vazia. Tem que insistir. Insiste e não desiste. Então, do exemplo de Leá, aprendemos que a pessoa não pode se deixar esfriar. Ela deve sempre estar quente.
sempre estimulando-se para fazer a tefilá Boreolam, sem nunca desistir. Então, mas já rezei de manhã. Ou, por exemplo, a gente reza Minchá 6h15, 6h20, e às vezes 20 para 7 Arvit. Já um do lado do outro. Já rezei Minchá. Não desiste. Aproveita esse outro período também para pedir a Hashem. E se você o fizer com tanta kavaná e devoção, etc., com certeza o bom Deus ouvirá e atenderá. Tem uma pergunta, Rabino. Você está falando, né, para a gente fazer com Kavaná,